é Thiago Henrique, eu tenho 24 anos, eu entrei na universidade em 2014 e fiz intercâmbio para Covilhã, no interior de Portugal. Eu comecei a buscar o intercâmbio ainda em 2015, quando eu tinha uma colega aqui na universidade, a Janaína, que ela fez um intercâmbio para a Espanha, se eu não me engano, em Valência. E desde então ela passou, a gente tinha uma certa amizade, e ela passou que eu tinha que fazer também, que seria uma experiência muito boa. Desde então eu comecei a pesquisar, fiquei atento aos prazos, que não é muito divulgado aqui na universidade. A gente tem essa dificuldade e ela acabou me passando o prazo que abriu o intercâmbio para o semestre. No caso eu já estava pesquisando em 2015, mas consegui de fato no primeiro semestre de 2016 para que eu fosse viajar no segundo semestre de 2016. No entanto, eu não tinha dinheiro suficiente para conseguir fazer esse intercâmbio na época. Eu já estava empregado, mas desde então eu passei a juntar mais dinheiro para conseguir de fato fazer esse intercâmbio. Então, ao longo de 2 anos eu passei juntando dinheiro para tentar fazer esse intercâmbio, porque na Europa o dinheiro é muito mais difícil a gente juntar dinheiro, porque o euro, todo mundo sabe que é mais complicado em comparação ao real. A questão dos papéis não foi difícil em relação à SAI, porque era apenas um cadastro, um documento, e que a gente precisava preencher. Então as nossas notas eram os critérios de desempate. As documentações não são complicadas de conseguir para a universidade, são papéis que estão disponíveis no portal do aluno. Entretanto, os papéis que são necessários para o visto requerem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de busca, porque daí tem que entrar com seguro de saúde, RG atualizado. Eu tive problema com isso porque o meu RG o meu RG completou 10 anos em 2017. Então eu tive que fazer um novo RG aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não podia descartar o que eu tinha antes porque o meu é de São Paulo. Então eu tinha ainda que utilizar o RG que eu tinha em São Paulo, porque era o que eu tirei o visto, que eu tirei o passaporte, e o RG que eu utilizei, que eu fiz no Rio Grande do Sul, eu acabei ficando com o visto. Então eu viajei com 2 RGs, com datas diferentes, com números diferentes, mas com os parentescos iguais. Esse foi o único problema que eu tive na questão. Aí logo quando eu cheguei de fato na cidade, foram 4 horas de trem, algo que é mais fácil. Depois de pegar o metrô, a gente consegue ir trem com facilidade em todos os cantos do país. O que eu encontrei mais dificuldade foi em relação justamente ao idioma. O sotaque deles é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, e até as imitações que são feitas aqui não têm a menor relação com o que acontece lá. Então eu tinha uma certa dificuldade em entender o português de Portugal justamente pelo sotaque. Era um jeito mais rápido de falar, era um jeito mais com a boca fechada de falar, e não é como a gente brasileiro, que é mais aberto, digamos assim, para conversar. Portugal em si já é um país barato, mas Covilhã em si também facilitava. Um táxi eu cheguei a gastar em torno de 5 euros, algo que era aqui convertendo em torno de 15 reais no Brasil, coisa que em Frederico a gente nem imagina conseguir um táxi nesse sentido. Em relação à universidade, era algo que eu encontrei dificuldade no começo, porque era uma situação de enturmar. Não conseguia encontrar muitos brasileiros, eu não tive muitos contatos com brasileiros antes de ir para Portugal. E eu acabei cursando 2 disciplinas com o mestrado, que eram práticas jornalísticas e jornalismo especializado. São disciplinas que eu tive um maior aproveitamento no sentido pessoal do que no sentido da faculdade. Nenhuma disciplina eu vou conseguir aproveitar aqui na universidade devido à carga horária, mas são disciplinas que eu pude aproveitar no pessoal no sentido de experiência. Eu pude ter um contato maior com o mestrado, que é algo completamente diferente daqui. E foi justamente no mestrado onde eu consegui ter um relacionamento maior e melhor com as pessoas. Eram cabeças diferentes, eram pessoas mais velhas. O curso que eu fiz, que era Ciências da Comunicação,
ele era mais voltado, em comparação com o Brasil, com o curso técnico, porque eram pessoas de 17, 16 anos e eu, no alto dos meus 24, era um dos mais velhos na turma, então tinha essa diferença até de experiências já de vida, e eu pude ter contato com o time da cidade, com o time de futebol da cidade, que era o Sporting Clube da Covilhã. Esse time disputa a segunda divisão nacional e era onde eu pude acompanhar os jogos. Alguns jogos eu assisti como torcedor, mas depois eu acabei utilizando para o meu trabalho de conclusão da disciplina, que era, eu fiz uma análise tática da equipe e acabei apresentando alguns motivos táticos que a equipe acabou ficando no meio da tabela. Era uma série de sequências de jogos que foram derrotados e eu acabei mostrando dentro de campo, naquele trabalho, situações que levaram o time ali a ficar naquela situação. A cidade em si de Covilhã é uma cidade extremamente semelhante a Frederico Westphalen, porque é em torno de 30 mil habitantes num todo, mas no centro da cidade era em torno de 15, então era uma cidade muito espalhada. Então tinha uma certa segurança porque você não via muitos policiais na rua. Você, por exemplo, quando viajei em Porto, a única viagem que eu consegui fazer, a própria pessoa que precisava habilitar o ticket do metrô. Então, se eu não passasse, provavelmente tinha alguma câmera filmando as pessoas que não fizeram isso, mas ia da educação da pessoa fazer com que ela cumprisse com o seu dever de cidadão, que era ali cumprir com as leis de transporte. Lá era mais para conhecer, não fazia sentido mesmo eu sair andando de carro ou de ônibus dentro da cidade para tentar conhecer. Eu acho mais fácil e até melhor andar pelo local, conhecer mesmo, para a gente até se enturmar na época com os locais que eram considerados turísticos. Então eu cheguei a comer pato, peru, peixe-espada, bacalhau, piranha, tudo nesse sentido que envolvia peixe. A gente tinha essa experiência. A pior, se eu não me engano, que eu tive foi comendo o que aqui é murcilha. Tinham dois tipos de murcilha que é cozinhado no sangue, se eu não me engano. Tinha uma que era mais leve, digamos assim, e tinha outra que era mais pesada, que era mais escura, até tinha uma cor mais negra. E lula, que eu comi também, onde tinha os bracinhos de lula no prato. Então a gente ficava um pouco receoso de comer, mas tinha que comer para fazer parte da... Tinha não, mas ter uma experiência completa, a gente tinha que ter ali essa experiência também na comida, né? Tá, não, eu sempre, quando me perguntam dessa experiência, eu conto que foi a melhor e a pior experiência que eu tive até então, porque as dificuldades que eu passei até lá, eu não recomendo e nem espero que ninguém passe esse tipo de situação lá. Não posso me arrepender, porque o esforço que eu fiz foi... eu só consegui devido ao meu esforço. O trabalho de conseguir economizar, evitando várias coisas aqui. E depois, o tempo que eu estive lá, eu tentei aproveitar o máximo possível. Não consegui devido à minha situação financeira que aconteceu. Mas o tempo que eu estive lá, eu não me arrependo assim de não ter feito nada. Me arrependo de não ter conseguido ficar mais, mas não era coisa que estava ao meu alcance. Foi algo que aconteceu que fugia ao meu domínio, digamos assim. Não teve como eu controlar e aí eu não acabei aproveitando tanto quanto eu queria. Até o meu segundo mês, se eu não estou enganado, eu não tive dificuldades nenhuma lá em Portugal. Eu consegui até fazer uma viagem para Porto, porque foi com o dinheiro que eu levei daqui em espécie. Desde então eu acabei descobrindo que pela minha conta, o aplicativo da minha conta, que a minha conta estava bloqueada, e daí eu fui tentar resolver esse problema em Lisboa, na capital, em uma agência do Banco do Brasil. Lá eu pude descobrir que a minha conta tinha sido clonada, hackeada ou algo nesse sentido, e acabaram fazendo saques indevidos na minha conta. Eu acabei desbloqueando a minha conta sem saber, porque a agência não me forneceu as informações necessárias, e nesse desbloqueio eles acabaram retirando todo o dinheiro que eu tinha para me manter lá em torno de 5 dias. 2 dias eles tiraram uma quantia
Em 3 dias, num primeiro momento eles tiraram uma quantia e depois em outros 2 dias eles tiraram a quantia restante que eu tinha para me manter. Isso aconteceu no final de março e quando chegou abril eu já não tinha mais dinheiro para me manter. O que eu consegui salvar eu utilizei para ficar lá em abril, então eu tive uma série de percalços no sentido financeiro de não poder extrapolar aquilo que eu tinha. Eu era regrado, não porque eu gostaria, mas porque eu de fato não tinha mais a quem recorrer na situação financeira. E acabou que eu tentei resolver de todas as maneiras, acabei gastando o que eu não tinha para fazer uma procuração, que aqui o banco acabou não aceitando, e acabei tendo que voltar antes do previsto. Eu estava previsto para voltar 2 dias depois do meu aniversário, no dia 17 de julho, para São Paulo, e acabei voltando em torno do dia 16 de maio aqui para Frederico direto. O que aconteceu em seguida foi que eu tive que pedir dinheiro emprestado para amigos para poder alterar a data da minha passagem, que já estava comprada, e acabou que esse dinheiro eu ainda estou tentando pagar até hoje a essas pessoas. Eu tive que fazer o dinheiro que me sobrou, eu tive que ficar limitado até na questão de comida, porque eu não tinha dinheiro para ficar lá mais. E acabou que chegou numa hora que eu não... Eu vou concluir. Acabou que no fim eu não tinha dinheiro para jantar. Então eu vou concluir. Pode deixar isso gravado. Eu não tinha dinheiro para jantar, então acabou que eu tentava mais com lanches, bolachas, coisas do tipo. E na volta eu não tinha dinheiro quando cheguei no Brasil. Eu não poderia chegar aqui sem a ajuda dos meus amigos, que me deram dinheiro, suporte, e sem eles eu ia estar parado em Chapecó. Eu não tinha dinheiro para voltar para Frederico. Então essa era uma dificuldade que eu não contava e basicamente acabou estragando tudo que eu tinha planejado. Durante o período que meus colegas lá descobriram que eu tinha que voltar e não tinha mais como eu permanecer, porque não tinha mais eles não tinham condições de me dar nenhum tipo de suporte, eu também aqui não tinha condição nenhuma também, já que eu já tinha pedido dinheiro emprestado até para quem eu não deveria. E acabou que eu recebi uma festa surpresa lá no Brasil, em Portugal, acho que se eu não me engano, uma semana antes de voltar para cá. Eles me enganaram falando que era aniversário de outra pessoa e acabou com diversos gaúchos até que eu acabei conhecendo lá. Uma teve aula até com um professor daqui da universidade, com o Ritter. Eles acabaram me surpreendendo e fazendo uma festa surpresa. O detalhe dessa história foi que eu pedi que não divulgasse isso, porque ninguém aqui ainda no Brasil sabia das dificuldades que eu estava passando, exceto, se eu não me engano, 4 pessoas. Uma me ajudou no banco, uma eu tenho uma amizade profunda que até está atrás da câmera gravando, e a outra eram meus parentes. Eu tinha que contar para poucas pessoas para não ter uma preocupação maior do que eu mesmo já tinha. As pessoas me comentavam para mim lá, se estivesse na minha situação, que já teria aberto a boca para chorar e entraria em desespero. Eu não poderia passar uma situação, uma imagem de desespero, porque eu tinha que terminar o curso. Eu não podia pegar todo o dinheiro que eu investi, que eu gastei, e ainda ficar lamentando a situação e ainda
prejudicar o que eu perdi no curso. Eu não consegui completar todo o curso, as disciplinas que eu pude concluir daqui eu fiz, era uma, e as disciplinas que eu consegui terminar de lá eu também fiz, que eram outras 2, das 4 disciplinas que eu estava apto a fazer lá em Portugal. Mas eu não tenho nada a negar, só agradecer a todos que me acompanharam lá, porque eles me deram todo o suporte. Acabou que esses 3 meses que eu fiquei ali foram os mais intensos que eu tive até então, e muito por isso que eu digo que foi a pior e a melhor experiência que eu tive. A pior pelo lado financeiro, principalmente por não ter completado essa coisa que eu já tinha tentado uma primeira vez em 2013 e também tinha dado errado, e o melhor pelas pessoas que eu conheci, pelas amizades que eu fiz e pela experiência que eu tive na parte acadêmica. O que eu tratei foi numa das disciplinas de mestrado que eu acabei sendo confrontado e confrontei também um professor da disciplina. E eu venci um argumento de um professor de uma das melhores universidades do mundo. Então era algo que eu estava caminhando para ter um crescimento meu, assim. Era uma vaidade, um capricho que eu tinha, que eu estava construindo ali, na verdade, porque cada passo, cada disciplina que eu estava tendo, eu estava conseguindo construir algo que eu poderia melhorar aqui no Brasil, porque eu não tinha condições de ficar lá. O ponto mais positivo é sem dúvida, as pessoas que me acolheram, tanto de Portugal como do Brasil, que estavam em Portugal. Não vou mentir que eu não desestabilizei, entre aspas, digamos assim. No meio de um dia eu acabei voltando para casa, já tinha tudo decidido para voltar, já tinha tudo pedido de dinheiro emprestado e já recebido. Acabei no meio da rua, comecei a chorar, olhando para o nada. Comecei a chorar porque de fato era a segunda vez que eu estava tentando e era a segunda vez que estava dando errado. A gente não sabe onde que a gente erra, a gente não sabe o que a gente fez para dar errado, a gente não sabia absolutamente nada e não podia ter o controle de absolutamente nada. Era algo digital que a gente não conseguia saber o que aconteceu. A gente não sabe o que pode ser feito nisso. A universidade não tinha como ajudar, o banco não acreditava, não devolvia o dinheiro, não tinha como voltar, então entra num certo tom de desespero, mas as pessoas não podiam saber. Eu estava num todo desespero. Eles foram descobrir justamente poucas semanas antes de eu voltar embora. Até então eu estava numa situação que era perfeitamente comum para eles, enquanto aqui no Brasil o pessoal já sabia. Esse é o único ponto negativo da minha experiência, no caso, que foi não ter por onde correr. Era uma situação que quando é para dar errado, deu errado mesmo. Não tinha a quem recorrer, não tinha banco, seguro, não tinha absolutamente a ninguém para recorrer. E eu acredito que para outras pessoas deva ter dado certo e aí já foram retornados, que é o caso da Michelle, o caso da Pérola, que também está lá, e da Janaína, que foi quem me indicou. Agradeço principalmente a Janaína porque foi quem me indicou e sem ela provavelmente eu não teria feito, no caso, essa loucura de ter viajado para Portugal nesse primeiro semestre.